Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos ao Saúde Financeira do Médico. Essa aqui que é a aula de número 17, que é um programa feito de médico para médico com o único propósito de te ajudar a retomar o controle da sua vida financeira para viver com mais tempo, mais liberdade e mais propósito. E o tema de hoje é muito interessante, é de interesse da maioria aqui, porque tem muita gente vivendo esse tema na pele, que é o médico que ganha bem e vive mal. Por que isso acontece? Você ganha bem, mas você vive cansado, endividado, preocupado ali com o futuro. Faz sentido isso? Não faz sentido. Você estudou muito, trabalhou muito por isso. E ganhar bem, eu sempre digo, ganhar bem não gasta, não basta. Não é só ganhar bem, vou ganhar melhor e vou resolver todos os problemas da minha vida. Esses dias para trás, um colega meu me disse isso, respondendo um post no Instagram. Para resolver o problema do endividamento, para resolver o problema das dívidas altas, é só ganhar mais. Não é. O que determina a sua qualidade de vida é como você organiza e direciona o dinheiro, de acordo com o livro Psicologia Financeira, inclusive está aqui atrás. Esse livro é muito bom para trazer essa mudança de mentalidade, aterrizar a gente numa mentalidade de realmente entender para onde está indo o dinheiro. A verdadeira riqueza não é o que você mostra para as pessoas, não é o que as pessoas ficam achando que você tem, é no que você acumula silenciosamente. São seus investimentos aumentando, te trazendo renda passiva e ninguém está vendo. Isso é a verdadeira riqueza, é a sua tranquilidade no dia a dia. A gente tem aquele paradoxo, né, do médico, que ele tem alta renda e baixa liberdade, e isso é o mais comum. Depois que eu comecei a trabalhar mesmo com mentoria e analisar profundamente as finanças de cada médico, eu percebo que isso é um absurdo de comum. É praticamente 90%, está com uma alta renda e nenhuma liberdade financeira, está sempre preocupado. Né? A renda do médico, ela tem dois problemas, que ela é variável, então você tem plantão, consultório, convênio, ela é muito variável. Às vezes é muito sazonal no ano, dependendo da especialidade médica, chega na época das férias, o consultório simplesmente esvazia, bate aquele desespero no médico, meu Deus do céu, cadê meus pacientes? E por que bate aquele desespero? Porque está dependendo da renda de todo mês que entra. Ele não tem uma reserva de emergência para 6 meses, sabe? Eu tenho mentorados que ganham 10 vezes mais do que eu ganho como médico, e eles não têm uma reserva de emergência. E eu tô com a minha reserva de emergência plena, tranquila. Às vezes um mês ou outro não vai bem, eu tô tranquilo. Eu tô dentro da minha reserva de emergência. Eu sei que daqui a pouco o ciclo vai passar, o ciclo de umas férias escolares, ou o ciclo de, às vezes, o paciente não tá te achando, daqui a pouco volta. E você retoma aquela reserva de emergência entre os outros investimentos. E o médico não pode ficar sem reserva de emergência. Por quê? Porque a renda dele é variável. Ele vive de plantões, consultórios, convênios, plano de saúde. Às vezes tem, dependendo do momento, o plano de saúde resolve não pagar aquele mês ali, glosa um procedimento que você fez. Isso é muito comum, né? Tem uma clínica que eu trabalho ali, e o coordenador da clínica só falou para mim, ó, a Unimed resolveu não pagar esse mês. A gente tá lá entrando em contato, brigando, a gente não sabe se suspende os atendimentos da Unimed. Pai, por que ela não pagou? Qual a justificativa? Nenhuma justificativa. Eles simplesmente não dão justificativa. Por quê? Porque os planos também estão mal geridos, estão muitas vezes quebrando. A Unimed está com uma dívida, né? Em algumas cidades do interior de Goiás, a Unimed gerou uma dívida enorme e a dívida repassou para os médicos que são cooperados. Então, plano de saúde, dependendo de médico, que é cooperativa, é muito perigoso também. Então, um grande paradoxo ali da vida do médico, da renda do médico, é, primeiro, que ela é variável. E segundo, que é uma renda muitas vezes alta, mas mal gerida. Então não adianta você ter uma renda alta se ela for mal gerida. Ricardo, a renda do médico não é tão alta mais assim. E eu concordo. A renda do médico já não é tão alta como foi outrora, como foi no passado. E isso é mais um motivo que o médico tem que buscar eficiência. O médico tem que ser cada vez mais eficiente, porque a renda não é mais como era antigamente. O valor do plantão de uma UPA, de um porta de pronto-socorro, é o mesmo desde 2001. Desculpa, mesmo não, reduziu. O valor do plantão já era maior lá em 2001, 2005, quando os meus amigos em um grau ali começaram a se formar em medicina. Em 2005, o plantão que eles davam era melhor remunerado do que é hoje.
Hoje tem plantões pagando absurdo. Por quê? Porque os hospitais vão esticando a corda. Eles vão baixando o plantão, vão diminuindo ali. E aí, continua tendo médico querendo trabalhar, os médicos continuam se estapeando por aquelas poucas vagas ali. Então, eles continuam diminuindo. Tem muito médico no mercado, e aí você não precisa pagar muito bem mais. Então, o valor vai só diminuindo. Todo dia tem prefeituras aí querendo diminuir o valor do plano. A última foi a prefeitura de Goiânia, né? A gente tô até com um post engatilhado para fazer sobre isso aqui. A prefeitura de Goiânia está estudando baixar o valor do plantão do médico. E aí o pessoal vai chiar, o conselho vai chiar, mas eles vão baixar. Vai quem quer, e vai ter um monte de gente para ir, porque tem muito médico no mercado, e o plantão já não está fácil de conseguir mais. Então, você tem que ter cuidado com isso. Renda variável e a renda é alta, mas mal gerida, o resultado é o padrão de vida vai crescendo junto com a renda, aí não sobra nada. E o padrão de vida crescer está muito fácil, porque inflação está comendo, juros altos. Se você tem um imóvel financiado aí, você vai comprar um imóvel agora, os juros estão lá nas estrelas. Mas você quer ter o apartamentão que os outros colegas médicos têm, todo médico tem, todo mundo quer ter aquele padrão de vida para se comparar e tudo, aí não sobra dinheiro, né? Então, o consumo ali, sem o planejamento, é a principal causa de endividamento no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, isso é o caderno de educação financeira do Bacen, o Banco Central. Eles fizeram estudo sobre endividamento, sobre tudo, eles trouxeram isso. O consumo sem planejamento é a principal causa de endividamento no Brasil. E eu vejo isso nos nossos médicos, mentorados nossos. É muito consumo, sem nenhum planejamento. E às vezes a mentalidade até é boa, mentalidade de investimento. A gente tem um mentorado aqui que tem uma mentalidade muito boa. Ele é um investidor, só que ele investe tudo ao mesmo tempo. Em investimentos sem liquidez, investimentos que vão dar retorno de 2, 3 anos. De repente ele está sem dinheiro, aí está pegando empréstimo com juros altíssimos para pagar os financiamentos, os consórcios que ele entrou e não está conseguindo honrar. Aí está tudo errado. Aí ele se embananou, se enrolou no cabelo das pernas ali, com uma coisa que só faltou planejamento. Ele tinha dinheiro para investir e viver de renda passiva num curto período, mas agora ele está endividado. Isso aí não é falta de dinheiro, é falta de método. Então, ganhar mais é o que vai resolver? Não, ele está ganhando muito bem, só que ele não tem método. Então, ele está enrolado em dívida, ele está endividado e não precisava disso, né? E aí você tem aquele ciclo, né, que aprisiona. É um trabalho exaustivo, aí você tem um cansaço, começa a consumir como forma de anestesia, você tem uma comparação social, no estacionamento do hospital só tem carrão, você entra no Instagram, é só viagem de luxo dos colegas, é relógio cara, roupa cara, porque o pessoal só posta as conquistas, né? E aí você acha que aquela conquista de todo mundo, tá todo mundo conquistando tudo, só você que não. Aí você começa a se endividar para conquistar, e aí posta isso também. E aí isso estimula o outro que estava lá na vida dele, ele olhou o Instagram, viu você postando aquele luxo e fala, não, eu tenho que ter luxo também. Aí é uma competição silenciosa, um postando em cima do outro. Bebi um gole d'água aqui. Outra coisa também, a dívida, ela é muito fácil de fazer, porque você tem um crédito fácil. Quando você tem um cadastro ali no banco, e aí você coloca que você é médico, a renda média, você tem muito crédito, muito financiamento que é liberado para você. E é fácil. Aí você entra num desse, e entra em outro, e quando vê, você já está enrolado, você já comprometeu boa parte da sua renda. Lembrando que a sua renda é variável. No momento que você tiver uma renda baixa, 2, 3 meses, e não tiver reserva de emergência, você perde o controle. Perde, fica desesperada, começa a pegar mais plantão. Aí começa o quê? Problemas conjugais em casa, porque cadê o dinheiro que estava aqui? Aí todo mundo estressado, os problemas conjugais surgem. Então, assim, muitos casais de alta renda brilham por dinheiro, porque gastam mais com status do que com propósito, do que com a família. E o capitalismo, hoje em dia, ele é bom em duas coisas, é gerar riqueza, mas gerar inveja. E aí gerar inveja, na inveja você gera mais consumo, mais gasto, mais endividamento, e de repente está todo mundo enrolado, não precisava disso, está faltando método, está faltando uma clareza, mas dentro do que você gasta, o que é despesa obrigatória e o que não é obrigatório, você consegue separar isso? Isso tem que estar separado. Aqui na nossa mentoria, uma das primeiras coisas que a gente faz, separar em categorias tudo que se gasta. Poxa, separei categorias, gastei aqui, isso é obrigatório, isso não é, dá para tirar daqui, dá.
Ah, não, mas os não obrigatórios aqui, tem coisas que eu quero ter, que eu quero fazer. Tudo bem, mas tem que ser no tempo certo, tem que ter estratégia. Então a gente faz projeto para cada coisa, faz projeto para cada coisa. A sua viagem dos sonhos, sua viagem internacional, uma vez por ano, você quer fazer? Quer. Vamos colocar no projeto. Ah, eu quero trocar de carro a cada 3 anos, vamos colocar no projeto. E a gente começa a construir esse quebra-cabeça, ver o que cabe e onde que cabe. Porque às vezes o dinheiro está sobrando, você vai lá e compra uma roupa cara que não precisava, uma bolsa cara que não precisava. Por quê? Porque simplesmente não está no seu radar que aquela bolsa está te tirando a viagem internacional que você quer fazer. Está te tirando uma viagem com a família para a praia uma vez por ano que você quer fazer. Simplesmente porque você não tem um método, você não tem uma estratégia, você não sabe onde é que você está gastando, né? Então, cuidado para não cair nessa armadilha, né? Tem o arquétipo da medicina ali, que é um ambiente competitivo, onde parecer bem-sucedido pesa mais que estar bem financeiramente. Você está bem financeiramente, ninguém está sabendo. Aí você tem que mostrar também, e aí tem essa competição. Cuidado com isso. E esse modelo mental da medicina, onde o médico ele é técnico, ele foi treinado para cuidar de saúde, cuidar das pessoas, salvar vidas, não para cuidar de dinheiro. Cuidar de dinheiro é outra ciência. E ele tem que se dedicar para isso. E aí, vai ter que agora estudar um curso de finanças para isso, se dedicar e não, vem com a gente. Vem com a nossa mentoria, que o nosso trabalho é esse, a gente vive disso, a gente faz isso todo dia. A gente tem tecnologia e método aplicado para isso. E a gente só faz reuniões ali, uma vez por mês, quando tá tudo certo, uma vez por mês, normalmente quando entra na mentoria, às vezes a gente precisa dar um cuidado maior, reuniões semanais, quinzenais, mas depois é uma vez por mês, eu vou te mostrar para onde que tá indo, eu vou te cobrar, vou te mostrar as metas, vou te mostrar no meio do mês, ó, as metas que a gente definiu, você não está atingindo, tem que melhorar aqui, apertar aqui, aqui você ainda tem um orçamento livre, você tem liberdade para gastar nessa categoria, e a gente vai conduzindo. E você não precisa mais se preocupar com isso, porque aqui a gente preocupa com tudo, usando tecnologia para isso, tá? Então, é um autocuidado que você vai ter com você mesmo, estar conosco na nossa mentoria, entender. Quer entender um pouco mais sobre isso? Manda um direct pra gente, a gente explica, eu te mostro como é que isso é leve, como é que você pode se transformar. Ah, mas eu não quero gastar com isso, não vai gastar com nada, porque o que a gente gera de retorno paga muito, tá? Eu consigo provar isso, como os mentorados têm pagado hoje, tá? Como é que você quebra esse ciclo hoje de endividamento? Como é que você quebra esse ciclo de excesso de mostrar status? Primeiro, com clareza, você tem que saber exatamente o que entra, o que sai, o que sobra. Isso a gente consegue mostrar aqui para você. Faz um planejamento simples, separa os gastos em blocos, necessidades, desejos, construção de patrimônio. Cada investimento que você for fazer tem como traquear, né? Você pega esse investimento que eu fiz, isso aqui é para reserva de emergência. E esse outro investimento, esse CDB que eu coloquei, não, esse aqui é um CDB de longo prazo, meus projetos, né? Um CDB de 1 ano, eu vou sacar daqui a 1 ano. E aí é para minha viagem de internacional daqui a 1 ano, minha viagem para praia daqui a 1 ano. E esse projeto, e esse investimento aqui em previdência privada, isso aqui é para construção de patrimônio, isso aqui é para minha aposentadoria. Você tem como definir para onde vai cada investimento seu. E por fim, também mudança de comparação. Você não tem que se comparar com as outras pessoas em volta. Você tem que comparar só com você mesmo, não com seus pares. O importante é, eu estou melhor financeiramente do que há 6 meses? E quando passar mais 6 meses, eu melhorei mais ainda? O importante é você ir melhorando. Você se comparar com os outros, cada hora você vai se comparar com uma pessoa diferente, e você sempre vai ter o viés de se comparar com quem está melhor, com quem está postando, com quem está se exibindo. E aí parece que você nunca vai chegar. É inalcançável, porque sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter. Se você hoje atingiu um status do médico mais rico do Brasil, de repente você vai achar um médico, colega seu, que mudou para os Estados Unidos, está ganhando em dólar e está mais rico que você. E você vai, poxa, quero se comparar a ele, quero me comparar a ele, quero ter uma casa em Miami. Não, sempre vai ter alguém assim. Sempre vai ter. Até os mais ricos do mundo, o Elon Musk, o Bill Gates, toda hora tem alguém acima deles. Então não dá para se comparar com as outras pessoas. É claro que você vai criar alguns objetivos. Não, aquilo ali eu quero ter, aquilo ali eu quero ter. Mas traçando estratégias de longo prazo. Dinheiro é longo prazo. É igual você sentar e observar a grama crescer. Ela não vai crescer rápido assim.
Você precisa dar tempo. E com o seu dinheiro é a mesma coisa. E se você se comparar com pessoas que já estão em outra fase da vida, em outro estágio, ou estão apenas exibindo e estão completamente endividadas, aí é onde você também vai se endividar. Então, gente, ganhar bem não garante viver bem. Muitos médicos estão ricos de renda, mas pobres de liberdade financeira. Isso a gente não pode deixar acontecer. Aqui na nossa mentoria, a gente ensina como transformar sua renda em liberdade real. Você pode ter carro, viagem, conforto, mas no tempo certo, sem virar escravo do trabalho e da dívida. E se você quiser parar de parecer ser rico e viver como um rico de verdade, me chama no direct, eu te provo como isso é possível, eu te mostro que isso é real. Tá certo? Até a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, mais uma aula sobre metodologia financeira, sobre estruturação financeira, sobre como transformar e assumir o controle da sua vida financeira. Um abraço, até a próxima sexta.